Evangelho segundo escreveu João 20, 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. O Evangelho de João, vou abrir um parêntese, ele reconta o primeiro livro da Bíblia, a partir da ótica de Jesus, que é o livro de Gênesis. O que ele está dizendo aqui é que existe uma nova criação. O primeiro dia foi o dia que Deus começou a criar o mundo. E aqui, depois da ressurreição, no domingo, na ressurreição de Jesus, começa uma nova criação. Por isso que o domingo é tão importante para nós cristãos. É o início da nova criação. Por isso que a igreja sempre disse que o domingo não é domingo. A igreja chamava do quê? Vocês lembram? Dia do Senhor. Voltando. Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, lembram do sopro? Na criação? Obrigado. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Amém. Nós vamos orar, pedir inspiração do Espírito Santo para este instante, e eu aproveito para cumprimentar as pessoas que nos visitam pela primeira vez, que vocês se sintam acolhidos pela nossa comunidade, abraçados por todos nós. É muito bom tê-los conosco. Nos feriados, a nossa igreja, que já é pequena, se esvazia, porque muitos irmãos vão viajar, ver os seus familiares. E a presença de vocês é muito importante aqui para nós. Queremos que vocês se sintam muito bem acolhidos por todos nós. E que vocês possam celebrar este dia tão especial, o dia da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Feliz de ver a nossa irmã Carla e a sua família aqui. A irmã do Gil, a Gilda. Se algum de vocês não sabem, nosso irmão Gil faleceu na última quinta-feira. E deixou esse vazio em nós, tristeza. Mas a graça de Deus está sobre essa família. E a Carla está aqui. Em nome da nossa igreja, Carla, quero dizer uma coisa para você. O que a gente puder, estiver dentro do nosso horizonte de competência, nós queremos estar do seu lado e ajudá-la nesse momento que vocês estão vivendo. E que as suas filhas serão as nossas filhas agora. Quanta dor, queridos, nós temos sido submetidos aqui na nossa igreja nos últimos tempos. Mas nós sabemos, e a palavra que eu tenho desde quinta-feira pensado, está no Salmo 126.
verso de número 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Essas manhã eu orando pelas nossas irmãs, Carla, Carol, me veio novamente o Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não apenas elas, mas temos a nossa irmã Vilma também. Carol, Dona Lúcia, as nossas viúvas, cujo marido é Jesus Cristo. E nós vamos orar agora. Pai, nós estamos aqui. Nosso coração é teu, Senhor. E pedimos a tua bênção sobre nós, diante de tudo que vivemos durante esta semana, Senhor. Há motivos para te agradecer. Nós agradecemos pela vida do Noah. Te agradecemos, Senhor, pela vida desta criança. Te agradecemos também, Senhor, pelo tempo que o Senhor deu, o Gil, pelos dons que o Senhor deu a ele, que abençoaram tantas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo. E rogamos a inspiração do Teu Espírito Santo, neste momento do domingo da ressurreição, em que estaremos meditando na Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua graça sobre nós. Pedimos o poder do Teu Espírito, Senhor. Pedimos a graça do Senhor para curar-nos, curar as nossas feridas profundas. Fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O que Jesus, ressuscitado, pode, com as suas ações e as suas palavras, nos ensinar e nos confortar nesta manhã? Diante desta dor tão aguda que nós sentimos, o que o Deus que venceu a morte pode transmitir para nós nesta manhã? Com base nesse texto, eu quero sugerir que a gente possa observar duas coisas em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, as suas ações como ressuscitado. E em segundo lugar, as suas palavras. O que alguém que ressuscita dentre os mortos pode dizer para nós? E ele fala três coisas importantíssimas, relevantes, que nós iremos ver nesse texto. Mas antes, eu quero que vocês observem o que Jesus faz na primeira aparição dele para os seus discípulos. Nós sabemos que 10 dos seus discípulos estavam reunidos. Judas, claro que não estava, tampouco Tomé, o descrente. Mas, no domingo de manhã, diante da dor, diante da angústia que eles estavam sentindo, o importante é frisar que eles estavam juntos, queridos. Não abandonaram a comunhão dos santos. Não abandonaram a igreja. Não abandonaram o fato de que é bom e agradável diante de Deus quando os irmãos estão unidos. Como que Deus age para lidar com pessoas quebradas, pessoas fraturadas?
Como os discípulos estavam? Eles tinham colocado todas as suas expectativas e esperanças em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo havia morrido na sexta-feira. E já tinham escutado a mensagem da ressurreição pela boca, alguns deles, na verdade, pela boca da Maria Madalena. Mas mesmo assim eles não acreditavam nesta mensagem. E talvez você esteja assim nesta manhã. Você sabe sobre as boas novas do Evangelho. Você sabe sobre Jesus Cristo vitorioso. Entretanto, o teu coração ainda está pesado, machucado, fraturado. E olhem como eles estavam. O texto diz que eles estavam juntos, mas estavam com as portas trancadas. Estavam em um recinto, entretanto com tudo fechado. Por quê? Porque eles estavam com medo dos judeus. E o que aconteceu? Jesus Cristo simplesmente entrou por essas portas, sem que ninguém abrisse elas. E a mensagem gloriosa que pode surgir disto, querido, é que Jesus Cristo pode ir em qualquer lugar. Jesus Cristo pode entrar em qualquer espaço. E Jesus Cristo pode fazer também qualquer coisa. Porque a ressurreição dentre os mortos é o fim da humilhação de Jesus Cristo. A ressurreição dentre os mortos é o início da sua glorificação. E Jesus Cristo ressurreto não conhece nenhuma barreira, nenhum obstáculo. Ele pode entrar em qualquer espaço, ele pode fazer qualquer coisa. Não há nenhuma fortaleza que pode resistir à força do Deus ressuscitado. Somente Jesus está habilitado a fazer o que nenhum outro homem pode fazer. Jesus Cristo pode entrar nos teus pensamentos e trazer conforto e paz agora. Jesus Cristo pode ir e visitar os teus familiares que estão distantes de você, distantes do Evangelho. Jesus Cristo pode curar a tua enfermidade. Jesus Cristo pode resolver o teu problema financeiro, porque Ele é o Deus ressurreto dentre os mortos. A segunda coisa, o medo dos discípulos. Eu acho que esse sentimento ainda nos persegue. Medo. Constantemente, eu sou atacado por este mal chamado medo. E eu preciso constantemente lutar contra ele. E às vezes esta é a imagem da igreja. Trancada, com medo. Há um mundo pegando fogo lá fora. E nós estamos com medo. E talvez essa seja a necessidade mais frequente que todos nós temos, de que Jesus Cristo venha e tire o nosso medo. Nós temos medos diversos. Medos de fracassar profissionalmente. Medo de não ter recursos financeiros no final do mês para pagar as nossas contas. Medo do desemprego. Medo em relação ao futuro dos nossos filhos. Medo da depressão. Medo do diagnóstico médico. Medo da violência urbana. Medo do próprio medo. O que vai ser de nós? O que vai ser de mim? E o extraordinário é que Jesus Cristo sabe que os discípulos não têm condições de vencer o medo por si mesmos. Eles não têm condições de olhar para o espelho pela manhã e dizer o seguinte: eu posso vencer o medo. E você sabe que você não consegue sozinho.
Entretanto, Jesus entra para acabar com o medo dos discípulos. E ele continua fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Se aproximando de nós para acabar com o nosso medo. Dizendo: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E por último, o texto diz que Jesus se colocou no meio deles. Ele não ficou distante, ele não gritou, mas ele se aproximou com a ternura e o amor que lhe são próprios. E Jesus se aproxima de nós nesta manhã. E Jesus se coloca no nosso meio nesta manhã. Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então você pode se aproximar pela fé dele agora e dizer o que você teme, quais são os seus medos, quais são as suas ansiedades, quais são as suas angústias. Ele não vai gritar com você. Ele não vai se afastar de você. Estas são as primeiras ações do ressuscitado. Agora, as suas palavras, será que o que ele diz tem alguma relevância para nós? Quais são as palavras de Jesus? Olha só, versículo de número 20. Que a paz esteja com vocês. Paz. Vocês sabem da história dos discípulos. Eles abandonaram Jesus Cristo no momento mais escuro da vida de Jesus. Eles simplesmente abandonaram Jesus. Jesus ficou sozinho. Nenhum deles teve a capacidade, de estar ao lado de Jesus, de proteger Jesus. Fugiram. E Jesus ressuscitado se encontra com eles. E o que o ressuscitado diz para eles? O que o Deus glorioso, invencível, diz? Ele não fala nenhuma palavra de recriminação. Ele não lança em rosto os pecados do passado. Entretanto, ele diz: paz esteja com vocês. E o que me chama a atenção é que esta palavra aparece 2 vezes na boca de Jesus. A primeira, enquanto eles estão surpresos, com medo: paz esteja com vocês. E depois, quando eles reconhecem Jesus, e o texto diz no versículo 20: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver Jesus. E Jesus lhes disse outra vez: paz esteja com vocês. Nós precisamos de paz, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, em todos os momentos das nossas vidas. Quando nós estamos com medo, é a paz que nós necessitamos. E quando nós estamos alegres, nós enxergamos Jesus, vemos Jesus nos tecidos das nossas vidas, nos detalhes das nossas vidas. Também é este o momento em que nós precisamos de paz. Por que nós recebemos a paz de Jesus? E como nós temos a certeza de que nesta manhã você pode ter a paz de Jesus com você? Por causa de um detalhe do texto, queridos. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no versículo 20. Por que você pode ter a certeza de que você tem a paz
hoje disponível para você. E o que significa esta expressão paz? Ela significa reconciliação. Porque desde o pecado de Adão e Eva, os seres humanos estão afastados, distantes de Deus. E por isso eles entraram em conflitos, em guerra consigo mesmo e guerra com Deus. Mas para remover o estado de conflito, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E a garantia de que Ele nos traz a paz é isso tudo aqui, ó. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. O que Ele mostrou? As suas cicatrizes. As marcas da sua batalha. As marcas da sua guerra. Nós temos um Deus nos céus com cicatrizes. Vocês sabem que a grande esperança dos cristãos é de que um dia esse corpo que você tem, este aí, será transformado em um corpo glorioso na ressurreição dentre os mortos. Mas eu tenho pouca certeza, e talvez nenhuma, de que as feridas que eu tenho no meu corpo, das quedas quando eu era garoto, jogando bola, pulando muro, subindo em árvores, eu tenho pouca certeza de que essas feridas estarão comigo nos céus. Eu tenho certeza de que todas elas serão curadas, serão suprimidas por um novo corpo que o Senhor haverá de me dar. Entretanto, o Deus encarnado, Jesus Cristo, foi aos céus com as feridas que lhe fizeram na sexta-feira. Por quê? Porque as feridas de Jesus, e nas feridas de Jesus, está marcado, queridos, de forma impressa, a tua história e a minha história também. Jesus haverá de levar por toda a eternidade as marcas no seu corpo, da tua história, da minha história. E Ele, por toda a eternidade, haverá de lembrar do quanto Ele foi longe por amor a você e a mim. Na semana da paixão de Jesus Cristo, o Evangelho de João começa dizendo no capítulo 13, e Jesus, tendo amado até os seus, amou-os até o fim. As cicatrizes de Jesus é a expressão maior do seu grande amor por nós, e este amor, ele não tem fim, ele carregará consigo por toda a eternidade. O profeta Isaías disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías 53:5, o apóstolo Paulo diz que para que nós pudéssemos ter paz, foi necessário que Jesus Cristo fosse para a cruz. E olha o que ele diz em Colossenses 1:20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ele pudesse reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O Cristo ressurreto, o Cristo glorioso, que não conhece nenhum obstáculo, nenhuma barreira, é o Cristo crucificado. Sem as feridas de Jesus, nunca teríamos paz. Agora, Jesus Cristo leva as suas feridas para a sepultura e sai dela com as feridas curadas. Prontas para serem mostradas. Nós chegamos até Jesus Cristo, cheios de feridas também.
São os traumas da infância, da adolescência, as feridas da vida, as feridas de um casamento mal sucedido, de um divórcio avassalador, as feridas da humilhação da vida, as feridas de um luto. Mas Jesus nos convida a ir à cruz com Ele. E Jesus nos convida a deixar as suas feridas com Ele. E Ele se garante de curá-las. E de tal forma que quando nós estamos em Cristo, as nossas feridas, que são lembranças horríveis, elas assumem um outro significado. E nós podemos falar daquilo que nos feriam, daquilo que nos machucava, agora com uma nova perspectiva, e as nossas feridas são usadas para consolar os outros. Testemunho de um Deus que cura feridas, de um Deus que cura traumas, de um Deus que cura luto, de um Deus que cura humilhações. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As tuas feridas em Cristo Jesus servem para a glória de Deus. Segundo lugar, a segunda palavra de Jesus, para essas pessoas, para esses homens tão amedrontados, Jesus dá uma missão para eles. Assim como o Pai me enviou, versículo 21, eu também envio vocês. O Deus ressuscitado não estará para sempre na terra, curando, ensinando e pregando. Mas agora Ele envia os seus discípulos ao mundo. E essa sempre foi a missão da igreja. Porque o nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus é um Deus de envio. É um Deus que enviou o seu Filho ao mundo. E quando o Filho volta para os céus, Ele envia o Espírito Santo agora para a igreja. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E talvez você não sabe por que você está em Balneário Camboriú hoje. Você tenha vindo para cá pela sua vida profissional, por alguma circunstância outra da sua vida. Mas no fundo, é o Deus que te enviou. Vá ao mundo. Vá falar de mim ao mundo. E eles deveriam sair pelo mundo e ser para o mundo o que Jesus Cristo foi para Israel. Assim também, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Será que a ressurreição de Jesus Cristo, queridos, tem algo para falar a este mundo? Será que a ressurreição de Jesus Cristo tem algo para falar ao teu vizinho? Será que a ressurreição de Jesus Cristo tem algo para falar aos teus parentes que estarão reunidos hoje ou mais tarde? Será que a ressurreição de Jesus Cristo tem algo a falar para esta cidade, para este país, tão desorientado, tão perdido, sem esperança, sem rumo, mas com sede de justiça, com sede de paz? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Agora, você pode estar pensando, esta é uma tarefa por demais difícil para mim. E é.
Mas Jesus Cristo confere poder para a sua igreja. Poder. Olha o que ele faz. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Esta é a diferença. Ter o Espírito Santo. Diante dos desafios que estão à nossa frente. Medo. Vergonha. Incapacidade. Como é que nós vamos falar de um Deus ressuscitado para este mundo que não quer ouvir a mensagem deste Deus? Como é que nós iremos cumprir a missão de Jesus Cristo para uma cidade que não está interessada em Jesus Cristo? Nós gostaríamos que Jesus Cristo estivesse fisicamente conosco, mas Ele não está. E Ele disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Entretanto, Ele envia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a presença de Jesus no nosso meio. E o fato está aqui, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. O que Ele está querendo dizer com isto? Que o Espírito Santo procede dEle, de que o Espírito Santo é o próprio ser dEle conosco, de que nós não precisamos ter medo, porque Ele estará conosco, e Ele haverá de cumprir conosco a grande missão que o Pai nos deu. A grande necessidade que você tem hoje como cristão, é o Espírito Santo na sua vida, de forma plena. A maior necessidade da igreja, não é de um método de evangelismo perfeito. A maior necessidade da igreja não é de prédios mais imponentes. A maior necessidade da igreja de Jesus Cristo não é de uma banda que canta músicas de uma forma extraordinária, embora isto seja bom. A maior necessidade da igreja é de pessoas cheias do Espírito Santo, para sair a este mundo e dizer a todos: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vocês não precisam tirar do coração de vocês a esperança. Vocês não precisam acreditar que a vida se resume em comer, beber e morrer, e este é o fim de tudo. A vida é Jesus. Jesus ressuscitou, e Jesus pode mudar a sua vida. Essa é a grande necessidade, queridos. Sair a este mundo e amanhã você contar para os seus amigos, os seus vizinhos, de que Jesus ressuscitou. E de que o poder da ressurreição está sobre a sua vida. Cinquenta dias depois, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, os apóstolos, no dia de Pentecostes. E esses homens que estavam com medo, a partir de agora, saem pelo mundo, enfrentando as maiores dificuldades que nós podemos imaginar. Mas eles não temem mais nada. Por quê? Porque Jesus agora está dentro deles, através do Espírito Santo. E eles saem falando de que Jesus ressuscitou. E eles chamam os homens ao arrependimento, porque essa é a mensagem da igreja. Nós estamos aqui hoje de manhã, e nós queremos dizer a você, de forma muito simples e muito clara,
reconciliem-se com Deus. Volte-se para Ele. Este Deus jorra amor por você. Este Deus foi longe por você. Este Deus morreu na cruz por você. Agora, Ele chama os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os idosos, se arrependam dos seus pecados e venham até mim. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, serão retidos. A igreja anuncia o perdão dos pecados. Esta é a missão da igreja após a ressurreição. E foi isso que os apóstolos fizeram. E eles não tiveram que provar nunca para o mundo cético, ignorante, de que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. A própria vida do Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, Judas, Mateus, era a prova evidente de que Jesus tinha ressuscitado. Por quê? Porque eram homens simples, iletrados, que não sabiam falar, eram homens medrosos, homens covardes. Mas depois que o Espírito Santo invadiu o coração deles, esses homens se levantaram com coragem e disseram: vocês de Jerusalém, vocês são os responsáveis pela morte do Senhor. Entretanto, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Hoje nós dizemos a vocês: se arrependam dos seus pecados, sem medo de ninguém. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma pessoa, um cristão cheio do Espírito Santo, é a evidência cabal e concreta de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós nunca teríamos o Espírito Santo. Por quê? Porque para descer o Espírito Santo, Jesus tinha que voltar para os céus ressurreto. E a prova de que Ele morreu e ressuscitou é um homem, uma mulher cheia do Espírito. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Como nós precisamos do Espírito Santo. Falar da ressurreição de Jesus, os céticos dão risada. Eles podem não acreditar, mas eles não podem negar de que esses homens aqui, que estavam com medo num domingo de manhã, depois que foram cheios do Espírito, mudaram o mundo, colocaram este mundo de cabeça para baixo. Você não pode negar isto. Você pode tratar a ressurreição de Jesus Cristo com desdém, mas você não pode negar de que Jesus Cristo conduziu em triunfo, 12 homens, algumas mulheres, e eles mudaram este mundo. A mensagem da ressurreição para você hoje: paz. A mensagem da ressurreição para você hoje: você tem um propósito na sua vida. A mensagem da ressurreição hoje: há poder no Senhor Jesus Cristo disponível para você. É isto. Paz. O oposto é conflito. Missão. O oposto é a falta de objetivo na vida. Poder. O oposto, fraqueza. Talvez seja esta a tua vida. Conflitos, medos, angústia sem fim, incertezas, ansiedades. Paz.
Talvez seja a tua vida também uma ausência de objetivos concretos. Você não sabe por que você nasceu, por que você está aqui, para onde você está indo, a missão de Deus para você. E por último, você se sente incapaz de fazer qualquer coisa para Deus. Eu quero te dizer, o poder do Espírito Santo é real para te dar capacidade, e este poder pode te transformar em uma outra pessoa, cheia do Espírito, para fazer aquilo que Deus designou para você fazer. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, e te damos graças nesta manhã, e pedimos para que o poder da ressurreição esteja conosco, esteja em nós, sobre nós, ó Deus, e este poder nos fale, nos conforte, nos transforme. É a minha oração, em nome de Jesus.